Quero convidá-los a abrirem as Escrituras no livro de Atos, capítulo 11, por favor. Livro de Atos, capítulo 11, por gentileza. Os versículos são o versículo 27 para frente. Atos, capítulo 11, dos versículos 27 a 30, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 27 a 30. E o tema da nossa meditação nessa noite, do sermão dessa noite, como nós sempre chamamos, é as boas notícias que vêm das más notícias. As boas notícias que vêm dos momentos das dificuldades. Que boas notícias poderiam surgir de más notícias? Vou dar um exemplo. Algum tempo atrás, nós aqui em São Paulo vivemos uma duríssima crise hídrica. Duríssima. Como é de conhecimento de todos nós, a pior conhecida. Talvez tenha havido alguma antes do tempo em que a imprensa pudesse divulgar da forma como divulgou, mas no período conhecido, possivelmente tenha sido um dos piores momentos para isso aqui, né? Claro que isso também se dá porque nós somos uma megalópole e por conta disso exige-se muito, não é? Então, se nós fôssemos uma pequena cidade, uma pequena vila, não precisaria de tanta água, mas nós somos uma das cidades do mundo, uma das regiões do mundo mais populosas. Então, porque somos essa população, nós necessitamos, obviamente, de água para mais de 20 milhões de pessoas, né? Pois bem, nós vivemos isso. Chegou aos nossos condomínios a má notícia. Às 11 horas da noite, teremos de cortar a água. E muitos de nós nessa grande cidade teve de viver isso. Talvez você, no seu bairro, você tenha se preocupado com isso. Você tenha se preocupado com, será que vai faltar? Para alguns de nós, faltou. Antes de eu falar isso, eu tomei o cuidado de conversar com algumas pessoas, e para alguns de nós aqui, faltou água. Mas para muitos outros além de nós, faltou muita água. Principalmente os menos favorecidos. Bom, mas o que pode vir de uma má notícia como essa? Pois aqui e ali, em meio a toda essa má notícia, nós tivemos algumas boas notícias. E talvez a melhor das notícias que nós tivemos em meio a esta enorme má notícia para nós é que alguns irmãos se voltaram mais para Deus. Alguns irmãos começaram a conversar com Deus. Isso até parece um pouco estranho, porque para a grande maioria é só olhar nas previsões, é ver o que os homens da meteorologia dizem e saber que em algum momento, uma vez que sempre foi assim, em algum momento as chuvas voltarão. Alguém diria, para que se preocupar? Isso é só neste tempo. Mas chegará o tempo em que a chuva naturalmente voltará. Certamente, a grande maioria não buscou a Deus nessa tremenda má notícia que recebemos, certamente. Mas alguns buscaram. Alguns quiseram falar com Deus. Alguns quiseram interceder. Alguns oraram por si. Outros oraram por outros. E eu me lembro que um dia, nós aqui na nossa Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, tivemos um momento específico para clamar ao Senhor. Para o mundo atual, que tolice, não? Mas para nós é uma boa notícia ver que os filhos de Deus ainda creem em Deus. Eles ainda necessitam, sabem que necessitam de Deus. Então, nós tivemos este exemplo, mas nós tivemos um segundo exemplo das más notícias da falta de água em São Paulo, que foi a educação, que foi a preocupação. Homens e mulheres começaram a diminuir o tempo de banho, homens e mulheres começaram a cuidar na hora de lavar a louça,
Homens e mulheres começaram a prestar atenção quando alguém lavava o seu carro na calçada sem nenhuma preocupação e começaram a conversar entre si. Começaram a defender, de alguma maneira, a boa administração cultural, o mandato cultural, a maneira de se comportar em relação aos fenômenos. Então, sim, existe, dá para perceber boas notícias que vêm de más notícias. Essa passagem vai nos mostrar algo semelhante. Veja o que diz o versículo 27 até o 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Meus irmãos, eu quero conversar nessa noite, então, com cada um de nós sobre isso, sobre as boas notícias que podem vir das más notícias. E eu quero falar sobre isso, quero falar sobre a responsabilidade humana da igreja. Quero falar sobre o entendimento do que é o verdadeiro amor caridoso, o compartilhamento. Quero falar sobre percepções que nos foram transmitidas. Exemplo, quando lemos no começo do nosso culto, Mateus 4, 23 a 25, nós vimos o Senhor Jesus Cristo fazendo isso. Percorrendo todas aquelas cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. Por quê? Porque o mundo daquela época vivia a má notícia. Qual era a má notícia? O abandono da verdadeira religião, fariseus legalistas ao extremo, fariseus e saduceus brigando entre si, discutindo pormenores, mas sempre levando o povo a um nível de escravidão. As más notícias eram dadas o tempo inteiro. A pregação acerca do reino não existia, não na perspectiva de cumprimento. O atendimento aos desfavorecidos, aos pecadores e publicanos, por exemplo, tanto fariseus quanto saduceus, a religião daquela época se afastava. Lembrem da oração do fariseu: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como um destes. Então esse era o conceito. É dessa má notícia, é desse mau estado que surge a boa notícia. E é isso que Jesus faz, leva a boa notícia para um ambiente de más notícias. Voltemos aos primórdios. A notícia da queda é uma notícia terrível. Quando Deus entrega esta má notícia a Adão e a Eva, o que restava a Adão e Eva? O que restaria aos seus descendentes? Mas na mesma proporção da má notícia, vem a boa notícia, porque de ti nascerá um descendente. E ele cumprirá o seu propósito. Então, de novo, uma plataforma de má notícia. Mas sobre essa plataforma de má notícia, da parte de Deus, vem a boa notícia. O tempo segue, o povo anda pelo deserto, o povo não sabe, não consegue compreender por que está passando por aquilo. Mas novamente vêm os juízes, novamente vêm os profetas, novamente vêm os reis, anunciando sobre uma plataforma de descalabro, uma plataforma de irreverência, uma plataforma de mau testemunho, uma plataforma de idolatria,
Uma plataforma de completa desobediência, de descaso com a santidade, onde parte do povo de Deus chegava a sacrificar os seus filhos aos deuses pagãos. Tu já pensaste nisso? Pensa numa plataforma de má notícia ao mundo. Mas vem os profetas. Tenha calma. Do tronco de Jessé nascerá um renovo. Tenha calma. A casa davídica não ficará sem o seu rei. Espera no Senhor. Voltemos os nossos olhos ao Senhor. Vem o profeta Ageu, quando o povo está buscando o seu próprio prazer, o seu próprio gosto, arrumar a sua casa, fazer do seu patrimônio a sua satisfação. Quando as casas estão bonitas, estão apaineladas com as madeiras preciosas, quando o povo está satisfeito no seu sucesso, vem o profeta Ageu e diz: espera, tem que voltar atrás. Sobre essa plataforma de abandono das coisas do Senhor, tem uma boa notícia. Precisa se levantar o templo, precisa se refazer o templo, vamos trabalhar, vamos nos unir. Levanta este templo, porque esta casa receberá da glória de Deus. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque na reconstrução do segundo templo, alguns choravam de tristeza, porque imaginavam: todo o nosso trabalho sempre será tão pouco, porque ele nunca será comparado ao primeiro templo, ao grande templo levantado por Salomão, o filho de Davi. Mas o profeta diz: não é a aparência externa, é a glória, é o plano de Deus. Voltem ao trabalho. E então diz a palavra que eles voltaram ao trabalho. Sobre más notícias da parte de Deus, sempre boas notícias. A plataforma é ruim. Todos pecaram, disse Paulo. Todos pecaram. Você imagine, eu pequei, você pecou, você, todo mundo. Quer dizer, não tem ninguém que escapa. Quer dizer, a depravação é total. Tento acertar, erro. Quero fazer o bem, faço o mal. Me proponho a fazer alguma coisa digna, me torno indigno, porque peco naquilo que professo. É dessa concepção que Paulo diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele é Paulo, ele é o homem que a partir do fatídico momento do caminho de Damasco, é o homem que se dedica só à glória de Deus, andar por aquelas ruas poeirentas, sofrer os açoites, passar pelas prisões, testemunhar no Areópago, ensinar na escola de Tirano, fazer a primeira viagem missionária, fazer a segunda viagem missionária, fazer a terceira viagem missionária, ficar preso em Roma, depois de passar naufrágios. É ele que diz: desventurado homem que sou. Não sou eu que não faço praticamente nada pelo Evangelho. É Paulo. Desventurado homem que sou, diz ele. Quem me livrará desse estado terrível em que eu estou? Sobre uma plataforma de desventura, a boa notícia: todos pecaram e carecem de uma solução, e só há uma solução: é a glória de Deus, diz ele mesmo. Então, da parte de Deus, você pode ter certeza absoluta sobre as plataformas mais desventuradas, ele coloca a bem-aventurança. É com base nisso que nós lemos essa passagem. É com base nisso que este momento se dá. Este é um momento em que a igreja está se fortalecendo numa cidade chamada Antioquia. Então nós temos Jerusalém, se você seguir mais ou menos a minha mão, nós temos Jerusalém, e a oeste de Jerusalém nós temos algumas cidades. Nós temos a cidade indo para o mar,
nós temos a cidade de Jope, mais ao norte um pouquinho nós temos a cidade de Cesareia, e ainda mais ao norte nós temos a cidade de Antioquia, que já vai dar para o continente europeu. Está quase na divisa do continente europeu. Então, perceba, nós temos aqui Jerusalém, imagine o mapa daquela época. Logo ao mar, alguns quilômetros, em torno de 125, 150 quilômetros ao mar, nós temos a cidade de Jope. Na mesma proporção para cima, na Bahia, nós temos a cidade de Cesareia. E mais acima nós temos Antioquia, que já está para as viagens missionárias, porque Paulo parte dali, de Antioquia, para todas aquelas cidades. Para Atenas, na Grécia, para muitos outros lugares. Então é ali que o Evangelho está crescendo. E está, de alguma maneira, se desenvolvendo tanto, que, conforme diz aqui o texto, aqueles que foram dispersos para aqueles lugares, começaram a falar do Evangelho, para Antioquia, começaram a falar do Evangelho, e a igreja começou a crescer. E é nesse momento que vem a má notícia para a igreja de Antioquia. A má notícia é que haverá escassez. E se haverá escassez, alguns sofrerão mais, porque alguns já estavam debilitados. E quem são essas pessoas? O povo da Judeia. É por isso que, diante das más notícias que eles receberam, o versículo 28 e 29 nos ajuda a pensar numa coisa. Eles anteciparam a solução. A boa notícia desse momento é que o povo de Antioquia antecipa uma solução. Quer dizer, quando a igreja percebe a má notícia, quando ela percebe que alguém será prejudicado por alguma situação, a igreja de Antioquia antecipa o auxílio. A fome não havia chegado ainda. Os versículos 28 e 29 dizem que Ágabo previu a fome, mas a fome não havia chegado ainda. É essa ação que nós podemos olhar aqui para as Escrituras e dar glórias ao Senhor, porque é isso que o povo de Deus faz. Quando ele percebe a ação, quando ele vê o momento, é só o povo de Deus que tem a condição de antecipar. Por quê, meus irmãos? Porque, obviamente, as coisas aconteceriam naquela região porque Deus queria que acontecessem. De novo, aqueles que não são cristãos, aqueles que não compreendem a forma de Deus comandar, o reinado do Senhor, aqueles que não compreendem a soberania do Senhor, diriam, vai passar. Mas não. Aqueles que são do Senhor sabem que todos os momentos, que todas as situações que existem na terra são proporcionadas por Deus, pelo Criador. E então a maneira de eles trabalhar, a maneira de eles servirem foi essa. Eles antecipam o auxílio. E é daqui que vem o sentido de misericórdia, de cuidar dos seus, de olhar para os necessitados, de atender a quem verdadeiramente precisa. E quando nossa confissão de fé trata disso, lá no capítulo 26, quando fala da comunhão dos santos, ela reforça essa responsabilidade. Ela diz assim, confissão de fé de Westminster, capítulo 26, os santos, que quer dizer os crentes, são pela profissão de fé obrigados a manter santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que contribuam para a sua mútua edificação. E aí vem a parte que trata aqui desse texto. Bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo, respectivamente, as suas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Trocando em miúdos,
A Confissão de Fé de Westminster diz que nós temos de levar a sério aquilo que a igreja primitiva estabeleceu. A Bíblia diz que lá na igreja primitiva, quando se percebia alguém em necessidade, a igreja fazia de tudo para socorrer. Lá na igreja primitiva, e por causa disso, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. É claro que o texto não está destruindo aqui o direito de posse das propriedades de cada um, mas ele está dizendo que até mesmo os donos das suas propriedades, aqueles que tinham comida na mesa, recebiam quem não tinha. Aqueles que tinham mais condições, repartiam com quem não tinha. E este é um conceito básico do cristianismo, meus irmãos. O conceito da misericórdia. Eu sei que muitos depois vieram, atropelaram esses entendimentos. Eu sei que depois vieram muitas teologias, confundiram a cabeça de todo mundo. Eu sei. Eu sei que igrejas, denominações desenvolveram teologias, teologia de libertação, teologia de missão integral. Tudo isso eu sei. E não concordo com nenhuma dessas teologias. Mas tenho de concordar que as Escrituras nos ensinam a ter misericórdia uns dos outros. Porque foi isso que aconteceu. Assim que eles perceberam isso, veja o que diz o versículo 28 e o versículo 29, é muito claro. Assim que eles entenderam que uma grande fome estava para vir àquela região, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos que moravam na Judéia. Porque eles perceberam, se vir a fome, estes vão sofrer mais. E eram seus irmãos. E eles não tinham nenhum prazer em saber da aflição e da adversidade. Eles não tinham nenhum prazer em saber que estes irmãos estavam vivendo aquilo e que eles, com as condições que tinham, não fariam nada. Então, alguns estudiosos aqui de tempos mais antigos nos lembram disso, que boas notícias podem vir das más notícias. E os cristãos são os portadores das boas notícias. Os cristãos são os que receberam o melhor de Deus, eles receberam o Evangelho. E o Evangelho recebido de Deus precisa ser dividido, precisa ser compartilhado. E o Evangelho não é só Deus te abençoe, mas a boa nova que nós apresentamos, ela é das boas ações. O bom Evangelho que nós apresentamos tem a ver com as obras. Não há Evangelho sem obras. Não tem como falar, Deus te abençoe, meu irmão, se a barriga estiver roncando de fome. A palavra de Deus nos ensina a fazer aquilo que Cristo fez. Tem alguém que nos deu um exemplo maior de autodoação? Não temos. O nosso exemplo é a entrega voluntária de Cristo. Mas veja, Cristo entregou a sua própria vida pelos seus escolhidos, pelos filhos de Deus. Se Cristo entregou a sua própria vida, imagine o nível dessa misericórdia. Pois bem, nós cantamos aqui, pequeno Cristo queremos ser. Mas nós não seremos pequenos Cristos dizendo, Deus te abençoe. Nós não viveremos a fé, não testemunharemos a fé, se de alguma forma, alguma coisa não acontecer no nosso coração, e eu chamo isso de generosidade. Porque quando eles, como diz o texto aqui, resolveram enviar o socorro aos irmãos que moravam na Judéia, nós vamos perceber isso em outros momentos. Isso é de uma dignidade, meus irmãos. Porque eles perceberam que os seus irmãos iam passar necessidade. Então, só de saber isso, alguém começou a levantar a coleta. Alguém começou a trabalhar por gente que eles nem conheciam e que talvez nunca vieram a conhecer. Mas Paulo trabalha isso aqui, em Romanos da mesma forma, e em especial num texto que eu vou ler daqui a pouco com vocês, quando ele escreve aos Coríntios, inclusive Paulo orienta como é que a igreja tem que fazer essa coleta, para que ela seja um testemunho vivo.
Deus não tem nada contra os ricos, ao contrário. Aliás, é maravilhoso quando há ricos na igreja, porque se pressupõe maior generosidade. Eu sempre acho que os ricos são os que têm mais problemas, porque eles são os que estão na maior iminência de desobedecer ao Senhor. Porque quanto mais ricos, para que ficar rico? Para que alguém almeja, sonha, quer, luta, muitas vezes mata até para ser rico? Para quê? Se quando morrer nada levará? Então só há um motivo aos meus olhos para um cristão ser rico. Porque Deus quer que ele faça o bem, o bem e o bem. Se ele não quiser fazer o bem, o bem e o bem, melhor é não ser rico. Porque senão ele será um rico tremendamente pecador. Abominável até. A sua riqueza é a sua abominação. A sua satisfação é a mesma daquela: do que te regozijas com os teus celeiros cheios? Se nesta noite pedirão a tua alma. Bom, mas eu quero trazer a ideia que a igreja consegue antecipar. E ela só antecipa porque ela compreende o que é misericórdia. Ela foi o alvo da misericórdia. A misericórdia da autoentrega de Jesus Cristo é o nosso valor. Nós estávamos necessitados, nós não tínhamos a salvação, nós não tínhamos o futuro, nós não tínhamos a eternidade, nós não tínhamos o Senhor por direito, nós não temos herança nenhuma, nós não temos o que comer, e Ele se fez pão, Ele se fez água, a sua palavra é o alimento. Ou seja, nós fomos enriquecidos com as heranças eternas, foi prometido a nós o estado de glorificação. Meu Deus, tudo o que nós precisamos nós recebemos. Não há ninguém mais rico do que nós. Eis os ricos sobre a terra, os que conseguem desfrutar até do céu, que eles ainda não conhecem, mas já é deles. E aí eles negam o pão. E aí eles se tornam infiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. E aí eles se tornam avarentos. E aí eles fazem até mesmo da religião o seu objetivo de prosperidade. Não. Não para o cristão. Para qualquer um pode. Mas não tem nada pior do que um cristão avarento. Não tem. E ainda se for rico e avarento, é para desesperar, porque isso não é o cristianismo. Na verdade, o cristianismo que recebeu a misericórdia de Deus em Jesus Cristo deve ser o primeiro a exercer a misericórdia. E quando isso vem ao coração, é isso que traz paz à igreja, é isso que traz o senso de dever cumprido à igreja, é isso que torna homens felizes, é isso que torna famílias estáveis, quando filhos percebem nos seus pais compromisso com as coisas de Deus. Só os cristãos podem ensinar os filhos assim, pois esse é um texto de grande instrução. Esse é um texto que homens como Calvino, por exemplo, quando falando sobre essa passagem, comentando Atos 11, versículo 28, ele diz que esta foi uma época de grande fome e que este imperador, o Cláudio, inclusive, ele foi hostilizado nesta época porque faltava comida mesmo. E não só isso, enquanto tudo estava num verdadeiro caos, inclusive o próprio imperador Cláudio, ele viu a situação tão ruim que ele fez um estoque milionário de comida para ele mesmo. Ele não se importou mais com o que estava com a Judéia. Ele levantou um silo enorme de comida para ele, imaginando que ele faria uma reserva até o final da sua vida. Mas enquanto até o imperador fez a reserva para si mesmo, o que é que os cristãos de Antioquia fizeram? Levantaram uma oferta para os pobres. Essa é a diferença entre um crente e um não crente. Um não crente diz, me falta alguma coisa. Um crente diz, falta alguma coisa a alguém. Um não crente diz, quero mais, falta, sinto falta.
Um crente diz, falta alguém. E sempre ele olha e vê que tem mais do que precisaria ter. No que diz respeito à mordomia, basicamente essa é a diferença entre um crente e um não crente. Pois esse texto nos mostra um homem que anunciou uma terrível notícia e uma igreja que deu uma boa notícia. Mas deixa eu falar sobre outra coisa. Além de antecipar o auxílio aos necessitados, que é na intenção, a intenção de fazer o bem, eles fizeram outra coisa, que é o que o versículo 30 fala. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, eu quero dividir isso em duas verdades, sobre o tema boas notícias que vêm de más notícias. A primeira é que a boa notícia em meio às más notícias é que os cristãos sempre têm a condição de antecipar soluções. À luz do seu Senhor, que antecipou uma solução para nós que nós não tínhamos. E a segunda ideia é que os cristãos têm a condição de executar a misericórdia. Não é só querer ter misericórdia, é fazer misericórdia. Não é só querer fazer o bem, é fazer o bem. E por que eles fazem isso, meus irmãos? Por que os cristãos podem fazer isso? Porque eles entendem que tudo o que eles receberam é de Deus. Porque os cristãos são mais generosos do que o mundo, do que as sociedades. Porque eles compreendem que o que foi dado a eles é para administrar, mas aquilo não é propriedade deles. A diferença na administração de bens entre um cristão e o não cristão é que o não cristão acha que aquilo é dele por direito. E o cristão acha que ele administra aquilo por misericórdia. O não cristão acha que ele conquistou com o seu esforço. E o cristão diz, tudo o que tenho para administrar foi entregue pelo Senhor nas minhas mãos. Por isso eu tenho uma enorme responsabilidade de administrar bem o que é do Senhor. Essa é a diferença entre um não crente e um crente. Um não crente morre pelos seus bens. Um crente vive com os seus bens. Um não crente idolatra os seus bens. Um crente cultua com os seus bens. Um não crente faz de tudo para querer mais para si. Um crente pensa como ele pode servir a glória de Deus com aquilo que Deus deu para ele. Irmãos, por que é que eu estou falando estas coisas nessa noite? E obviamente porque eu estou pregando aqui de maneira sequencial no livro de Atos. Mas é porque nós estamos vivendo um tempo muito estranho, muito perigoso. Nós estamos vivendo um tempo que não, irmãos, não, sinceramente, me permitam dizer com toda a liberdade que eu sempre procuro ter com os irmãos, não parece ser o certo, não parece ser o normal. A começar pelo que as igrejas têm falado, têm feito a respeito de dinheiro, por exemplo. É lamentável nós chegarmos nesses tempos e a igreja evangélica brasileira ser considerada uma igreja de coisas, a igreja das coisas. É lamentável que a igreja evangélica brasileira esteja nas televisões querendo tomar dinheiro do povo, querendo tornar as suas instituições ricas e fazendo das suas instituições realmente verdadeiros impérios. É lamentável. É muito difícil para nós que somos uma igreja histórica hoje falar de dinheiro à luz das Escrituras, porque a primeira coisa que vem no pensamento das pessoas é que nós estamos defendendo causa própria. É que quando se fala de recursos, de dinheiro, de provisão, de mordomia cristã, nós estamos fazendo porque queremos nos enriquecer. Nossas instituições querem tomar o já pouco dinheiro dos seus membros. É lamentável que nós estejamos vivendo esse momento, porque desde o começo, você vê aqui no texto, todo o envolvimento financeiro da igreja nunca deve ser para acumular para si.
As igrejas não devem acumular fortunas. Esta igreja não pode trabalhar para acumular fortunas. As igrejas precisam trabalhar para que o evangelho do reino seja pregado, para que haja ensino, para que novas portas sejam abertas, para que novas igrejas sejam plantadas. Mas isso tem que ser dentro de um pacto cristão. Isso não é de maneira obscura, isso não pode ser de maneira monocrática. Isso tem que ser no diálogo franco. Isso tem que ser com contas abertas. Isso tem que ser com prestação de contas a respeito dos impostos. Isso tem que ser de acordo com as leis do nosso país. Mas, infelizmente, nós estamos sendo contados neste país como malfeitores, como estelionatários até para a opinião pública. Ok, eu lamento isso, mas não posso deixar de falar. À luz das Escrituras, é sim para que sejamos generosos. À luz das Escrituras, é sim para que executemos a misericórdia. E podemos fazer isso, e só podemos fazer isso, eu acho, quando nossas contas estão abertas. Quando nossos caixas estão abertos. Quando os membros de uma igreja podem procurar a tesouraria da igreja e saber o que está acontecendo, o que estão fazendo com seus dízimos e suas ofertas. Esta igreja fez isso dessa maneira. O versículo 30 diz que eles fizeram isso, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então a igreja pode dar uma boa notícia em meio às más notícias. Neste momento, as más notícias acerca de dinheiro e religião no Brasil são terríveis. Neste momento, se falar em igreja evangélica e dinheiro, nós temos a teologia da prosperidade, fazendo um mal tremendo, sendo um câncer na vida das pessoas, verdadeiramente tirando o pão da mesa das pessoas, para que instituições se tornem verdadeiras empresas de sucesso. As notícias são terríveis, mas os cristãos, em meio a essa má notícia, os cristãos, os verdadeiros cristãos, podem ter uma boa notícia. Qual que é a boa notícia, meus irmãos? A boa notícia é que não é por conta disso que nós recrudesceremos no nosso pensamento, na nossa generosidade. Não é isso que nos fará ficar avarentos. Não é isso que nos fará infiéis. E sobre fidelidade, eu tenho uma boa notícia para dar para você e uma má. A boa notícia é que esta instituição aqui, chamada de Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, a partir de 18 de abril de 1962, tendo pastores aqui, que eu conversando com alguns presbíteros mais antigos, tomo a liberdade de pontuar algumas das suas características. Reverendo Jacó Silva, quando trabalhou aqui, foi considerado o homem para falar de dízimos. E este homem, e eu estive com a família dele, Reverendo Daniel e eu estivemos com a família dele, comemorando hoje o aniversário do seu filho, do Tom, o Melancton, 80 anos, e nós conversando com a família, não tem como não ver o que foi um trabalho fiel, digno, ao longo de décadas. E o reverendo Jacó tinha uma frase que a sua filha Nena me falou. Ela disse assim para mim: sabe, pastor, papai dizia uma coisa: uma igreja que é fiel pode tudo. Uma igreja que é fiel nos seus dízimos pode tudo. Ela pode fazer tudo o que ela tem de fazer. Uma igreja que é fiel faz verdadeiros acontecimentos. Uma igreja que é fiel, não há limites para ela. Papai dizia isso. E aqueles mais antigos, mais experientes, eu diria, aqueles que já estão no prevente para frente, aqueles que já sabem o que é o benefício, a bondade da melhor idade, sabem que essa igreja já trabalhou com índices de mais de 90% de fidelidade, meus irmãos. Mais de 90% de fidelidade. Sabe o que é uma igreja com mais de 90% de fidelidade? É uma igreja que tudo pode.
É uma igreja que diz: há alguém necessitado entre nós, vamos cuidar. Uma igreja fiel diz: está precisando plantar uma igreja naquele bairro? Nós temos a condição de plantar. É uma igreja que o missionário liga e pede socorro, e eles ligam e pedem socorro às dezenas todo ano. É uma igreja que diz: conte conosco. Sabe o que é uma igreja infiel? É uma igreja que não pode fazer nada dessas coisas. É isso. Sabe qual é a diferença entre uma igreja infiel e uma igreja fiel? É que a igreja fiel pode fazer tudo, segundo as palavras do reverendo Jacó, e uma igreja infiel não pode fazer nada. É isso. Não, mas reverendo, nada me convence, eu vou permanecer da forma como eu estou. Ok, talvez seja por isso que nossos índices estejam na casa dos 50% para menos. Talvez seja por isso. E hoje, quando eu converso com uma família como aquela, que trabalhou, que viveu, tenho que me alegrar nesse passado bonito, nessa história belíssima dessa igreja, na responsabilidade, na outorga que homens fizeram quando disseram: esse é o nosso conselho, nós confiamos nos nossos líderes, eles estão trabalhando para a expansão do evangelho. E então eles executam essa misericórdia a partir desse entendimento. É do Senhor? Toma. Está aqui, é dele. Meus irmãos, nós temos de chegar a essa conclusão. Uma igreja como a nossa, com o potencial que ela tem. Meus irmãos, nós rompemos agora em julho com a sede, com as congregações, 800 membros. Talvez os mais antigos não imaginassem. Quando eu conversava com esses nossos irmãos, eles disseram para mim: reverendo, nós já fomos 20 famílias. 20 famílias. Eu disse: puxa, que ótimo, 20 famílias. Eu disse para essa irmã, a Nena, hoje: Nena, sabe com quantas famílias nós somos hoje? Mais de 200. O último número era de 220 famílias. Mas agora, com esse acesso de mais de 50 pessoas, e com o último acesso anterior a esse, nós somos mais de 250 famílias. Éramos 20 famílias. Hoje somos 10 vezes aquele número. Mas, irmãos, naquele tempo se plantava mais igreja do que se planta hoje. Naquele tempo se assistia aos favorecidos mais do que se faz hoje. Naquele tempo se vivia a proclamação, o avanço, o trabalho, a entrega, o dia a dia, mais do que se faz hoje. E por quê? Pensemos juntos, pensemos no pacto, pensemos no acordo, pensemos na responsabilidade, pensemos na fé, pensemos no que Deus está fazendo, pensemos no que somos neste lugar, pensemos no que cremos neste lugar. Eu sei que os tempos são difíceis, mas a igreja tem a oportunidade de, nas horas mais difíceis, nos tempos mais difíceis, nos momentos das más notícias, dar a boa notícia, a notícia da fé, a notícia da confiança em Deus, a notícia da verdadeira esperança, mas ela não se faz com infiéis, meus irmãos. Ela não se faz com desatentos, meus irmãos. Ela não se faz com inconstantes, meus irmãos. Ela não se faz com a perda do conceito da consagração. Não adianta nós termos 800, 1.000, 1.200, 1.500, se no final das contas nós estivermos como estava o povo de Ageu. É isso que eu estou querendo dizer. Essa era uma igreja pobre, meus irmãos. A igreja de Antioquia não era uma igreja rica, era uma igreja de gente pobre. Mas ela disse: o que a gente pode fazer pelos nossos irmãos? Meus irmãos amados, nós temos tanta coisa para fazer. Aplicando aqui aos dias, nós temos tanta coisa para fazer. Pensemos nisso, pensemos se nós vamos fazer. Pensemos se nós estamos envolvidos nisso.
Eu tenho dito e conversado sempre com os nossos novos membros que estão acessando as nossas igrejas, acessando a teologia reformada, vivendo os conceitos mais primordiais da fé, e tenho dito: venha para ser bênção, para ser útil, venha para ser um fiel, venha para ser um propagador, venha para ser alguém que o Senhor usará para grandes coisas. Porque esse é o sentido. O reino crescerá de boas intenções e de práticas. O reino não cresce só com as boas intenções, ele cresce com as obras. Agora veja quando Paulo tratou isso, e Paulo tratou isso com seriedade. Paulo tratou de dinheiro com seriedade entre as igrejas. Veja como Paulo falou com os coríntios. Abra, por favor, e eu já caminho para a aplicação. É 1 Coríntios capítulo 16. Veja como é que Paulo tratou isso lá na carta aos Coríntios. Por isso, à luz das Escrituras, nós jamais tememos, nós jamais voltamos atrás, nós continuaremos a falar conosco, entre nós, olhando nos olhos uns dos outros, dizendo: irmãos, vamos ser fiéis. Irmãos, vamos ser responsáveis. Irmãos, eu sei que os tempos são difíceis, as notícias más são muitas, eu sei. Mas, irmãos, ninguém é cobrado mais do que as suas posses. Porque o texto que nós lemos lá foi de acordo com as suas posses. Quem não tem posse, quem não tem condição, está totalmente desobrigado. O ponto é que aos filhos de Deus, Deus nunca negou seu sustento. Deus nunca negou a sua necessidade. E então é a partir daí, o que vem depois da necessidade, o que está além das nossas necessidades, é a administração que nós podemos fazer, chamada de administração pública. Aquilo que é a minha necessidade básica, a minha sobrevivência, é tua. O ponto é quando eu e você já temos muito além da nossa necessidade e ainda assim continuamos dizendo: meu. Esse é o ponto. Esse é o ponto do pecado. Esse é o ponto que faz mal, que pode ser revisto, que pode ser repensado. E Paulo tratou isso com as igrejas. Veja o capítulo 16 de 1 Coríntios, quando Paulo disse: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Então Paulo já tinha ensinado isso em outros lugares também. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Então, como é que Paulo tratou da questão financeira com a igreja? Como é que Paulo tratou com a questão da consagração financeira, do comprometimento financeiro? A primeira coisa que Paulo diz é no primeiro dia da semana, que é o domingo. E se é no primeiro dia da semana, cada semana tem o seu primeiro dia. Então, o conceito de Paulo é de regularidade. A primeira coisa é: façam isso sempre. Regularmente é um ensino de Paulo. O outro ensino é que aos cristãos foi orientado que eles separassem o que era a oferta e o fizessem em casa. Não é assim que o texto está dizendo? Cada um de vós ponha de parte em casa. O que é o em casa, meus irmãos, aqui, de uma maneira muito simples? É o conceito da família. A igreja é forte porque a família é forte. Então, a pior coisa que tem é ter um fiel e um infiel em casa. Quando eles ficam brigando, quando um acha que tem que ser de um jeito, o outro acha que tem que ser de outro jeito. A expressão de consagração e de fidelidade deve partir da casa, do oikos. Deve partir do entendimento mútuo. E ela deve ser um resultado de tudo aquilo que foi o compreendimento, o desenvolvimento, o entendimento da fé até aquele momento. E por último, meus irmãos, está aqui no texto, é de acordo com as condições. Então quem não tem condições está totalmente desobrigado. É de acordo com a prosperidade que Deus deu. Ao não próspero, ao que não tem essa condição, liberdade total. O ponto é para com aqueles que Deus na sua graça fez tanto,
mas ele não quer fazer nada. Esse é o ponto para a discussão. Esse é o ponto nevrálgico da questão. E é aqui que a palavra de Deus deve nos ajudar. Quem somos nós nisso? Então eu quero concluir essa meditação, meus irmãos, trazendo-nos, a todos nós, um pedido, uma conscientização. A atividade social, a ação social, a generosidade é um gesto de amor cristão originariamente. Muitos podem ter, muitos outros podem ter por muitos motivos, e nós respeitamos todos os motivos. Não somos ascetas e nem sectários. Nós respeitamos todos os gestos de amor, mas ao cristianismo, o gesto de amor é um gesto de propagação, de espelho. É como se ele recebesse e ele espelha isso ao mundo. Então, todos os nossos atos, as nossas atividades sociais, elas são pautadas no quanto nós recebemos, na riqueza de glória que temos. E é por causa disso que nós fazemos e faremos mais e mais, de acordo com a nossa fidelidade, a de todos nós. A segunda ideia é que é um símbolo de unidade. Quando Antioquia pensou no povo da Judéia, é porque ele percebeu que era parte dele que estava sofrendo. Então, meus irmãos, é um símbolo de unidade. O povo cristão tem todas as instruções para ser um povo unido. E nós não somos um povo unido só nos nossos pensamentos. Nós somos um povo unido nas nossas intenções e nas nossas ações. Que o Senhor, na sua graça, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, na sua graça, ao perceber toda a prosperidade que Ele tem dado para que vivamos, para que Ele veja em nós a generosidade. Coisa mais maravilhosa do mundo é ver generosidade. E eu tenho um testemunho de um irmão que viveu uma das maiores crises da sua vida. E ele via chegar na sua casa, nos momentos mais difíceis, lá na portaria do seu prédio, uma cesta básica. E ele não sabia de quem era. E de repente foram 2 cestas básicas, e de repente foram 3 cestas básicas, e ele não sabia de quem era. E quando passou aquele tempo, e ele tinha o seu círculo de amizades, quando passou o seu tempo de crise, de dificuldade, de adversidade, ele entendeu uma coisa. Ele disse, agora eu posso entregar uma cesta básica. E ele se comprometeu com uma instituição social, e ele faz até hoje isso. Porque o período que ele passou a adversidade foi de 1 ano. Mas o período que um vulnerável passa de necessidade, muitas vezes é a vida inteira. Então, 1 ano de desventura na vida desse cristão, foi o ensinamento que ele teve para ser um voluntário para uma vida inteira na vida de alguém. Percebem como na plataforma das más notícias, Deus, por sua graça, opera com boas notícias? Quando eu soube disso, eu me animei a testemunhar. Eu disse, um dia eu vou falar do teu testemunho, meu irmão. E hoje eu estou falando. A plataforma pode ser das terríveis notícias, das piores, mas a nós, os cristãos, sempre há uma expectativa de que façamos o bem. Há sempre uma expectativa que não retribuamos o mal com o mal, mas retribuamos o mal com o bem. Qual é o potencial de uma igreja como a nossa, meus irmãos? Qual é o potencial destes 800 e daqui a pouco 1000 membros dessa igreja, meus irmãos? Eu digo para vocês, no exercício da fidelidade, para a glória de Deus, essa igreja pode muita coisa nesse lugar. Mas ela não fará pelo caminho da infidelidade. Ela não fará, acredite. De nada adianta um enorme ajuntamento de pessoas sem força. Pensemos juntos. Se isso vier do Espírito Santo de Deus, se isso é um plano do Espírito Santo de Deus para nós, pensemos juntos. Se não for, de nada valerá, será como uma palavra ao vento. Mas se for, imagine o que uma comunidade como a nossa ainda pode fazer. Além do que ela já faz,
além do que ela já atende nas instituições carentes próximas daqui, quantas outras nós ainda poderemos atender? Quantas outras instituições poderão receber do afeto, da misericórdia dessa instituição, meus irmãos? Pois eu oro por isso. Um dia Ágabo chegou e disse: olha, minha gente, os tempos futuros serão difíceis. E eles disseram: bom, se os tempos serão difíceis, eis aqui a nossa generosidade aos que vão passar por mais dificuldades do que nós. E eu tenho a lhes dizer, meus irmãos, os tempos serão cada vez mais difíceis. Que Deus nos dê a graça de vivermos a generosidade, meus irmãos, sem nos parecer com os ímpios, com aqueles que não creem em Deus e que só pensam em guardar para si. Deixa eu lhes dizer, uma última aplicação: os que muito querem, nada têm. Os que mais lutam por alguma coisa são os que menos têm. Então que Deus nos dê a graça de sermos uma igreja que faça a obra de Deus com ações. Os pensamentos nós já temos, mas nós precisamos de mais ações. Que Deus nos dê a graça de fazermos isso com responsabilidade, com transparência, à luz das Escrituras, porque Paulo tratou isso com lucidez, com sobriedade e com prestação de contas. Para que sejamos uma igreja, talvez, que um dia poderemos dizer, aquela fidelidade que o reverendo Jacó disse que essa igreja teve, voltou a ter. É que hoje não tem, meus irmãos, na realidade dos fatos, hoje não tem. Mas poderia ter, pode ter. Pelo poder do Espírito de Deus, pode ter. Porque essa igreja nasceu com essa vocação. Essa igreja nasceu para testemunhar a este país. E neste momento, Deus tem nos dado esse privilégio de ter esse testemunho, de dar esse testemunho. Mas nós só podemos dar testemunhos de verdade. Não damos testemunhos de intenção, damos testemunhos de ação. Que Deus nos dê a graça de praticarmos as ações para fruto da justiça de Deus no nosso meio. Fechemos nossos olhos por um instante, oremos ao Senhor, Ele que é o Senhor da igreja, Ele que conduz a igreja aos caminhos que Ele quer, e logo a seguir nós ouviremos uma canção que nos lembrará aquilo que foi lido no começo do culto. Ó Deus, se esta é a tua igreja, se esta é uma das tuas igrejas, porque o Senhor tem as tuas igrejas, as igrejas que o Senhor quer, o Senhor sustenta, o Senhor faz com que elas cumpram os seus propósitos, mas se estamos vivendo um tempo de sermos tua igreja, se em 18 de abril de 1962, o Senhor constituiu aqui uma comunidade de cristãos, e o Senhor deu a estes isso que hoje eles têm. Eles têm esta igreja, eles têm este patrimônio, eles têm as igrejas que eles já plantaram, eles têm os seus recursos. Se o Senhor deu a essa igreja, ao longo destes 55 anos, uma administração, se o Senhor deu recursos a esta igreja, como nós hoje a reteríamos, nos esquivaríamos de fazer a devida atividade social, a quem pudermos fazer, conforme diz as Escrituras, quando o Paulo falou aos Gálatas, principalmente ou primeiramente aos da família, aos da casa, aos da família da fé, mas também num ato de generosidade, aqueles que estão além da nossa família da fé? Como nos esquivaríamos disso? Como diríamos, Senhor, hoje não pensamos mais como o Senhor disse que era para fazer, hoje somos diferentes, hoje não seremos mais fiéis, hoje não nos envolveremos mais com os fragilizados. Como diríamos isso, Senhor? Certamente que não. Queremos dizer outra coisa, à luz das Escrituras, ensina-nos o caminho da fidelidade, ensina-nos o caminho da verdade, ensina-nos o caminho da glória, ensina-nos o caminho da responsabilidade. E então, Senhor, certamente nossa alma descansará, porque viveremos debaixo do Teu ensino. É por isso que oramos, porque temos os exemplos. Não precisamos de mais exemplos. Temos o exemplo da boa notícia na queda, porque o Senhor nos deu a redenção. Temos a boa notícia quando o mundo vivia em colapso, mas o Senhor ensinou, pregou e cuidou de pessoas. Temos o exemplo hoje, quando tudo parece desfalecer, quando nada parece fazer sentido. Mas o Senhor Jesus Cristo é o nosso sentido. A esperança da glória é a nossa esperança. Seja adorado por isso, Senhor, pelos exemplos que o Senhor tem nos dado.
para que consigamos pôr em prática, em ações, a partir dos exemplos que o Senhor nos tem dado. Se o Senhor assim o quiser, se isso for para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.